estações, nem dia, nem ano. Logo, o Senhor criou o tempo no quarto dia. Ok? E sejam luzeiros para o firmamento. Deus fez os luzeiros. Versículo 17, colocou o firmamento, governaram o dia e a noite, verso 18. Verso 19, houve manhã e dia, manhã e tarde e o quarto dia. Veja que mais uma vez o Senhor está contando manhã e tarde, Ele não está contando dia e noite. Então o Senhor está sempre contando manhã e tarde e não dia e noite. E o tempo é criado no quarto dia. Então, se o tempo foi criado no quarto dia, de que dia nós estamos falando? Quanto tempo dura esse dia? Aí a gente vai na Bíblia que vai dizer que o tempo para Deus corre de maneira diferente da gente. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia é como a vigília da noite. Para o Senhor isso não faz a menor diferença. O tempo para Deus não existe, Ele é atemporal. Então o dia da criação teve 24 horas, porque o Senhor criou as horas ou o dia no quarto dia. Então Ele continuou criando no mesmo processo de tempo. Quando Ele cria o quarto dia, Ele ainda chama de manhã e tarde. O quinto dia, manhã e tarde. O sexto dia, manhã e tarde. O sétimo dia, manhã e tarde. Então, em todo o processo da criação, o Senhor Deus Eterno criou em um período de tempo que não é de 24 horas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é considerar a língua em que o Senhor revelou as Escrituras para chamarmos o dia de descanso, o sétimo dia. Em hebraico, a palavra seria Shabbat. Shabbat, que faz uma alusão ao Sheva, Ahad, Shitai, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, 7. Então nós temos o Shabbat, que é uma referência ao número 7. Ok? Então, Shabbat significa descansar, ou dia do descanso, ou dia da celebração do descanso. Shabbat, o sétimo dia. Bem, o povo de Israel entende que o descansar não é o descansar de colocar os pés para cima, porque o nosso Deus não descansou nesse sentido, que é algo que a gente tem que entender também. O nosso Deus descansou no sentido de descansar de ver a sua obra plena. Então ele viu tudo e ele usou a seguinte frase: e viu Deus que tudo que havia feito era bom e descansou. Ou seja, vai funcionar, vai chegar aonde que eu quero, vai chegar do jeito que eu quero. Então ele descansou. Ele não descansou no sentido de botar os pés para cima porque deu um trabalho. Não foi isso. E há um texto que corrobora com essa ideia de que o Senhor não descansou. Jesus Cristo está entrando no templo, pregando o Evangelho, as pessoas saem, os pais dele, José e Maria, vão embora, no meio do caminho descobrem que ele ficou para trás, voltam, e ele diz assim: o meu pai trabalha até agora, convém que eu também. O pai está trabalhando dioturnamente, ele não descansa, ele trabalha todo o tempo, como o diabo também trabalha todo o tempo. Então o descanso deve ser entendido como um momento de reflexão e um momento de descansar a sua alma. Não é um momento de descanso de botar o pé para cima. Então o que o judeu faz? No dia do Shabat, você vai gastar o seu tempo refletindo em Deus. Não em trabalhos braçais. Você vai gastar o seu dia refletindo no Senhor. Então é um tempo de descanso espiritual, de descanso da sua alma. Você refletir e meditar no Senhor. Então agora eu vou fazer algumas observações, pastor, para te ajudar a chegar a uma conclusão. Eu não vou te dar resposta. Eu estou levando o irmão a refletir. Então, primeiro, o dia não era dia de 24 horas. Segundo, o Senhor não descansou com descanso de colocar o pé para cima. Terceiro, o sentido de descanso para o hebreu é descanso de alma. Então, é um descanso de relaxar, de confiar, de descansar em Deus. E por isso você se entrega confiado que o Senhor vai recuperar tudo que você está perdendo naquele dia que você não trabalha. Certo? Agora vamos refletir sobre trabalhará 6 dias e descansará o 7º. Quem defende a doutrina do sábado, que os sabatistas trabalham, descansam sábado e descansam domingo, porque no Brasil, por exemplo, domingo geralmente é feriado. A palavra do apóstolo Paulo, que nos diz, o Ayrton vai achar para nós que ele é bom de Bíblia, pastor, gente boa demais. Está com o computador ali na frente, ele digita rapidinho, aliás.
Então vai lá. O apóstolo Paulo disse assim, olha, se você obedece à lei, então obedeça toda a lei. Porque se você desobedecer um só dos mandamentos, você desobedeceu toda a lei. Então deixa eu dizer para o irmão quantas são as leis judaicas. 1216. São 1216. Aí você guarda o sábado. E as outras 1215? Então agora eu estou considerando que desobedecer o sábado me condena. Então o sangue de Jesus não teve o poder para me tirar de qualquer situação? O sacrifício de Jesus não foi completo. Eu preciso agora completar o sacrifício de Jesus com o meu sacrifício de guardar o Shabat? Essa é a primeira questão que a gente tem que se fazer. Então, o sangue de Jesus não teve poder, o sacrifício de Jesus não foi pleno, a gente tem que fazer algum sacrifício para completar a obra de salvação? Faz sentido isso para você que é cristão? Você tem que completar a obra de salvação de alguma forma? Isso não parece com alguma religião que a gente conhece aí? E agora eu obedeci um mandamento, mas desobedeci 1215. E o Senhor vai considerar, só por causa desse um, vale mais do que os outros 1215. Então, por que os outros 1215 estão aqui? E dentre os 1215, há uma lei que diz, não julgarás o teu próximo. Então, quando ele julga o outro que não faz, ele está desobedecendo a lei. Então agora, Wellington, ache para mim o texto que o apóstolo Paulo fala sobre desobedecer o mandamento, desobedeceu toda a lei. Ô pastor, eu achei aqui Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso é do Tiago, né? O Paulo também diz a mesma coisa, de uma maneira bem parafraseada. Mas aqui, então, você vai achar um outro para mim. Esse eu acho que eu sei onde está mais ou menos, mas não quero me arriscar. O outro diz assim, aqueles que julgam os dias de festa, celebração de festa, dia de sábado, alimento, eles se fazem passar por sábios, mas são tolos. Acha aí para mim. Não julgar dia de festa, nem celebração de festa, nem o que come, nem o que bebe. Eu tenho ideia de onde é que está, mas se não me falha a memória, está por aqui. Pastor, então eu vou continuando dando a resposta enquanto o Wellington acha para mim. Então você já achou alguns argumentos aí que mostram que as pessoas que estão se firmando no sabatismo, eles estão se firmando em um pé de uma mesa com muitos pés. Então na realidade estão se equilibrando sobre apenas um pé, quando na realidade essa mesa tem muitos pés e que precisavam ser observados em todos os pontos de equilíbrio dessa mesa. Eles estão observando apenas um ponto de equilíbrio. Amém? A outra questão é, o nosso Deus não estabeleceu nenhum julgamento para aqueles que são gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nos diz que apenas 3 coisas das 1216 leis nós devemos obedecer. Atos 15, só 3 coisas das 1216 leis nós devemos cumprir. Nos abster de comer carne sufocada, nos abster de comer o sangue e nos abster de vida sexual ilícita. Só essas 3 coisas. E a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 15, o apóstolo Tiago, que é o irmão de Jesus, que é o líder da igreja com a morte de Jesus, e não Pedro, mas Tiago é o líder da igreja, ele diz, irmãos, coube a bem a nós e ao Espírito Santo de Deus que imponhamos a vós apenas 3 coisas. Bem, o Espírito Santo de Deus achou que nós só precisávamos de 3 coisas. Aí vem o camarada e quer colocar a 4ª, uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª, uma 8ª, uma 9ª e assim por diante. Então sabe o que eu costumo dizer, pastor Miguel? Jesus, com a sua morte, rasgou o véu de alto a baixo e nos deu livre acesso ao Pai, tanto gentios como judeus. Amém? Tem crente querendo costurar o véu. Tem crente querendo colocar impedimento de novo. Não pode chegar a Jesus. Você não chega a Jesus sem o sábado. Você não chega a Jesus sem esse sacrifício. Você não chega a Jesus sem essa oferta. Chega sim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e não há impedimentos. Ele quer você e quer você de braços abertos.
Se você crê, você vai ter Jesus na sua vida? Sim. Agora, por que eles guardam o sábado e guardam o domingo também? Porque estão desobedecendo o mesmo mandamento. Trabalhará 6 e descansa 1. Mas eles querem descansar 2. Como é que fica, Lenita? Como é que fica essa questão? O grande problema, irmãos, dos legalistas é que eles são legalistas na parte da lei que os agrada. Wellington, achou aí, filho? Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pela festa. Não achei não. Atos não. O apóstolo Paulo que escreveu isso. Deve ser em Romano. Não, eu acho que não. Colossenses 2. Eu acho. Vai lá. Colossenses? Colossenses 2. Então vamos lá. Quem diz Colossenses? Pastor Flávio. Ô Flávio, tudo bom, meu querido? Alô, tudo bem? Shalom, a paz do Senhor. Muito obrigado, meu amado. Colossenses 2. Imagine que seja. Vamos ver se é esse, né? Colossenses 2,16. Eu não sei se é esse, não. É esse mesmo. Ninguém vos julgue por causa da comida, ou bebida, ou de festas, ou de lua nova, ou de sábado. Colossenses 2,16. Ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando em visões, enfatuando, sem motivo algum, a sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por meio das suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento procede de Deus. Se morreres com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas as coisas com uso se destroem, e tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto a si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Aparência de sabedoria. E o que eu acho bacana é que o grupo que defende essa ideia, eles passam mesmo a ideia de que eles estudam muito mais do que nós. E devem estudar mesmo. Porque para defender a heresia você precisa de muita informação bíblica. A heresia dá um trabalho, irmão. A heresia dá um trabalho terrível. Porque toda heresia você precisa de muito argumento. A verdade é verdade, mas a mentira precisa de muita base para você se sustentar. Sim, meu pastor. E essa palavra que está aí, Isaías 58, verso 13. Esse daqui só porque ele, o povo de Israel, pastor, para quem? Isaías 58, verso 13. Pode ler. Para a gente só alinhando coisa aí para gente. Sim, entender. claro. Pode ler, pastor. Porque tem coisa que precisavam aprender, né, pastor? E essas coisas. Por que jejuamos nós, ou tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas conta? E que no dia que jejuais, cuidar do vosso próprio interesse e exigis que façam o vosso... É isso, pastor? 58, 3? Por que jejuam? 58, 13. 13? 58, 13, isso aí. 13? 58, 13. Ah, perdão. Se desviares o pé e profanar o sábado, e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendo fazer da tua própria vontade, nem falando das palavras vãs. O Senhor está dizendo isso aqui a Israel. Israel. Lembrando Israel que Israel mantém as leis do Senhor são perpétuas para Israel. Mas o que nos libertou dessa lei? O que nos libertou dessa lei, que é uma lei que a gente poderia determinar como lei comportamental, cultica, é Atos capítulo 15. Irmãos, os nossos irmãos não estão guardando o sábado, os nossos irmãos não estão cobrindo a cabeça, os nossos irmãos não estão comendo a comida que a gente come, os nossos irmãos não estão comendo o kosher.
O kosher é uma comida que só o judeu come. É uma comida santificada. Os detalhes para se preparar um kosher é tão grande que a necessidade de um rabino acompanhando as cozinheiras para que elas não errem nem na medida e nem no tempero. A comida kosher é uma comida determinada, e a palavra tem a raiz na palavra santidade, kadosh, tem a palavra kosher, que tem a raiz nessa palavra, que significa alimento puro. O alimento puro tem tanto detalhe que o judeu tem que ter lá um rabino acompanhando a cozinheira para dizer, não, isso aqui não, isso aqui você não põe, isso aqui você põe para jogar essa comida fora. No avião, quando a gente viaja para Israel, e a gente vai agora em setembro, viu, irmãos? Vamos todos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Diz amém aí para quem vem vai, amém. Diz amém, Charles, diz amém. A gente vai, e no avião a gente percebe, né, George? Sim, pastor? Vou te deixar uma pergunta depois, tá? Tá, ok. E a gente vai, né, George, no avião, e a gente percebe que o avião mesmo já serve uma comida kosher, que vem separada para o judeu. Ele não lancha com a gente dentro do avião. A comida dele é separada. E pela carinha dos bichinhos é ruim. Porque a gente está comendo uma carne, um negócio, eles mastigam um biscoito seco e eles olham pra gente assim com aquela cara, tá ruim, mas é santo, né? Então tá bom. E é muito caro, pastor. Oi? E é cara, né? É cara também? É muito cara. A Carla tá dizendo isso porque tem um cunhado que é judeu, é isso, Carla? É. Eu fui na loja com eles, né, para poder comprar. Comprar comida kosher? Um suco de uva, R$35. Mesmo suco que Uau! a gente compra. Caramba! É caríssimo. Muito caro? Tô me ajeitando aqui, Muito viu, caro. gente? Muito caro. Mas é porque também o preparo requer um cuidado absurdo. Pastor, se eu tenho outra pergunta para fazer... Sim, somente para fechar. E no Êxodo 20, pastor, quando relata sobre isso, sobre o dia do repouso, Sim. dos mandamentos. Então vamos lá. Significa isso, pastor? Deixa eu completar melhor essa pergunta, essa resposta então. Faltou um detalhe muito importante para o senhor e para os irmãos. O detalhe é que nem os judeus sabem que dia é sábado. Aí você está falando comigo, é brincadeira sua, pastor. Não é não. Os judeus Askenazim, quer anotar aí, pastor? Askenazim. Como que é? Deixa eu tentar escrever aqui para vocês. Espera aí que eu acho que eu descobri hoje como é que faz. Aí eu vou tentar escrever aqui para vocês. Espera lá. Vou ver se eu consigo aplicar o que me ensinaram aqui a fazer. Askenazim, com Z, tá? Tá, já anotei. Os Askenazim, eles celebram da sexta para o sábado, de 18 horas a 18 horas do sábado do calendário gregoriano. Gregoriano. É, da sexta para o sábado, ok? Os Askenazim. Os Sefardi celebram do sábado para o final do sábado. Isso seria assim, entre sábado, 2 horas da manhã, até o final do sábado, 2 horas da manhã do domingo. E os orientais, que estão lá para o lado da China, celebram o sábado no domingo. Então veja, os próprios judeus divergem quanto ao dia de Shabat, porque o calendário deles foi alterado pelo Papa Gregório, ok? E o que o Papa Gregório fez ao alterar o calendário? Ele cumpriu Daniel capítulo 9. O espírito do anticristo mudaria as datas, as estações e anos e dias de festa. Então, ao mexer, eu estou tentando aqui achar um quadro para escrever para os irmãos, mas é isso, pastor. Os judeus Askenazim, Sefardi e orientais, eles celebram em 3 dias diferentes. Essa é a primeira informação. A segunda informação é, o que é o descanso para o Shabat? É uma celebração de uma festa. Primeira observação, não se anda mais de 800 metros no Shabat. Não se anda mais de 800 metros. Por isso, em Israel, em Jerusalém, em toda Israel,
A cada 800 metros há uma sinagoga. Porque não se anda mais de 800 metros. Se o camarada tiver que andar de carro, ele pecou. Porque andar de carro é considerado esforço físico. Ele tem que ir a pé. 800 metros da sua casa. Ele não pode ir de carro. Não pode fazer comida. Não pode preparar bebida. Não pode ir no hotel. Não pode ir no restaurante. Tem que fazer a comida na sexta-feira e deixar no Shabat para a pessoa comer. Não pode trocar roupa de filho. Não pode passar roupa de filho. Não pode limpar a casa. Não pode arrumar banheiro, limpar panela. Não pode fazer nada disso. O que usar tem que ficar para o dia seguinte. Ok? A pergunta que eu faço, pastor, é a mesma que o apóstolo Paulo fez aos irmãos e Tiago também fez. Bem, vocês estão querendo viver debaixo da lei? Então cumpram toda a lei. Existem 176 leis para o Shabat. 176 leis para o Shabat. A começar da observação da hora que começa até tudo que pode acontecer esse dia. Se houver um acidente, posso fazer isso ou não posso fazer isso? Se houver um incidente, eu posso socorrer ou não posso socorrer? Se houver uma pessoa acidentada na minha frente, o que eu posso fazer? Se tiver alguém com fome, o que eu faço?